Olá, eu me chamo Marcelo Antônio Neves Lopes, eu sou aluno do terceiro semestre do curso de Direito da Universidade Federal do Amapá. Hoje apresentaremos o trabalho da disciplina de Direito Administrativo. Fundações públicas, uma análise do papel dessas instituições no combate à pandemia de Covid-19. Bom, como todos sabemos, a pandemia do Covid-19 foi um dos maiores desafios de saúde da história recente. E nesse contexto, as fundações públicas elas emergiram como atores chaves na resposta à crise e tiveram um papel vital na formulação e execução de políticas públicas de saúde. E o objetivo desse artigo científico é analisar o papel dessas fundações em relação à pandemia, considerando suas contribuições e limitações. Primeiramente, a natureza jurídica dessas entidades ela vai ser abordada e vai ser discutida. Assim, o entendimento da base legal dessas fundações é crucial para a gente poder avaliar essa capacidade de respostas em emergências. E também os objetivos e metas dessas instituições específicas no sistema público será discutido, porque é crucial a gente compreender como essa atividade ela é integralmente dirigida para o bem comum e para a promoção do bem-estar social. Além disso, o processo de criação e de estruturação dessas fundações públicas será examinado, e sua influência na eficiência e eficácia da saúde pública. E essa análise dessas questões ela vai ser complementada por uma discussão específica do impacto da atividade de fundações na pandemia do Covid-19. A investigação nesses campos de pesquisa, a distribuição de fundos e o apoio direto ao sistema de saúde demonstra o papel crucial dessas instituições em mitigar os efeitos da crise sanitária. E a conclusão ela sintetizará e discutirá as principais implicações dos vieses apresentados, ressaltando a necessidade de fortalecer essas instituições para a prevenção de futuras emergências sanitárias. Conceito e natureza jurídica de fundação pública. A discussão sobre a natureza jurídica das fundações públicas é um tema que ele é muito recorrente na comunidade científica do direito, porque existem duas principais vertentes que abordam esse tema. Uma que defende a natureza privada e outra que compreende a possibilidade de existir fundações com personalidade pública ou privada, sendo a primeira caracterizada como uma autarquia. Segundo a doutrina de Maria Silva Zanella de Pietro, ao instituir fundação, atribui-lhe personalidade de direito público ou privado. Mas, em suma, no que cerne a natureza jurídica da fundação, se ela é pública ou se ela é privada, deve ser retirada da análise da lei que instituiu e também de seus estatutos. Mesmo que a lei federal considere pessoa jurídica de direito privado, não há nenhum impedimento para a lei instituidora adotar um regime jurídico público. E a legislação brasileira conceitua a fundação pública na Lei nº 7.596, de 10 de abril de 1987, no artigo 1º, inciso 4º, conceitua a fundação pública como uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia pública, com autonomia administrativa, com patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção, e um funcionamento custeado por recursos da União e outras fontes. Nesse viés, Maria Silva Zanella de Pietro define a fundação instituída pelo poder público como um patrimônio total ou parcialmente público, dotado de personalidade jurídica de direito público ou privado e destinado, por lei, ao desempenho de atividades no Estado na ordem social, com a capacidade de autoadministração e mediante controle da administração pública nos limites da lei. Olá pessoal, olá demais colegas, me chamo Idael e vou estar aqui apresentando a minha parte sobre fundações públicas. Vou falar um pouco sobre as finalidades e objetivos. Para começar, é importante a gente entender que as fundações públicas vão desempenhar um papel fundamental na estrutura da administração indireta do Estado. Elas são entidades com autonomia administrativa e financeira e são criadas por lei específica. No caso, a lei específica vai criar a personalidade jurídica dela, não necessitando de registro em cartório.
Um dado levantado pelo doutrinador José Cretella Júnior é que o conceito de fundação pública é mais antigo que o conceito de autarquia. Surge na Itália no final do século XIX, só que com o tempo as autarquias vão passar a englobar as fundações, tornando um pouco secundárias no cenário jurídico. Só que no Brasil vai ser diferente. As fundações públicas vão continuar sendo importantes no instrumento de descentralização administrativa. Elas vão possuir personalidade jurídica de direito público, que significa que tem patrimônio próprio, e elas são destinadas a objetivos coletivos, como a saúde, educação, cultura. E uma característica central das fundações públicas, segundo o próprio Cretella, é que a sua criação depende de um ato legislativo, que vai determinar os seus objetivos e a destinação dos recursos da fundação. E a fundação pública, mesmo sendo autônoma, ela vai estar sempre subordinada às normas dos princípios que regem as entidades públicas. Portanto, a criação, a operação e a fiscalização vão estar vinculadas à estrutura jurídica que garante a transparência. E além disso, um ponto importante é a tutela administrativa exercida pela entidade política que cria a fundação. Normalmente vai ser o governo federal, municipal ou estadual. Essa tutela vai ser necessária para garantir que as fundações públicas atuem sempre em consonância com os interesses públicos. E para trazer um exemplo comparativo aqui, a gente trouxe de Portugal. Conforme destacado por Antônio Cândido de Oliveira, do livro Direito às Autarquias, as autarquias locais vão desempenhar um papel muito semelhante com as fundações públicas no Brasil, especialmente em relação à supervisão governamental, e ele vai argumentar que as autarquias, mesmo com autonomia, estão sujeitas à inspeção dos agentes e também submetidas a um mecanismo de controle. Agora eu vou falar um pouco sobre a criação e estruturação das fundações públicas, Na visão do Celso Antônio Bandeira de Mello, as fundações públicas vão ser sempre consideradas pessoas jurídicas de direito público e a sua atuação vai estar sempre vinculada a interesses coletivos e sujeitos ao regime de direito público. Já para ele, Lopes Meirelles, ele vai dizer que as fundações públicas vão ser, na verdade, regidas por direito privado, que, segundo ele, tornaria a expressão fundação pública uma contradição em termos. No meio das duas correntes, a gente vai ter a corrente da de Pietro, que vai adotar uma posição mais intermediária sobre isso, que para ela vão poder existir fundações públicas com diferentes regimes jurídicos, sejam eles públicos ou privados. Isso vai significar que nem todas as fundações públicas vão se enquadrar unicamente no direito público. E dessa forma, o entendimento vai ser mais abrangente, defendido por Cretella Júnior, o conceito de fundação pública vai ser analisado sobre a ótica da teoria geral do direito. Segundo ele, as fundações, independentemente de serem públicas ou privadas, têm em comum o fato de serem um patrimônio personalizado afetado a um fim. No caso, esse fim é o interesse coletivo, sendo esse ponto-chave para a sua definição. A criação de uma fundação pública envolve, portanto, um processo legislativo. A lei que institui a fundação estabelece tanto sua constituição quanto a destinação do seu patrimônio. Cretella Júnior vai ressaltar que, do ponto de vista do direito romano, as fundações vão ser entendidas como pessoas jurídicas compostas por um conjunto de bens destinados a uma finalidade específica que reforça a ideia de patrimônio personalizado. Agora eu vou falar um pouco sobre o papel das fundações públicas nas políticas de saúde. Segundo o Eli Lopes Meirelles, na sua obra de Direito Administrativo Brasileiro, as fundações públicas vão ser instituídas pelo poder público para atender necessidades sociais e promover o bem-estar coletivo. Essas entidades vão ser instrumentos essenciais para a implementação de políticas públicas, especialmente em áreas como educação, pesquisa e saúde. Ao longo do tempo, as fundações públicas vão passar a ser vistas como entidades de personalidade jurídica pública, criadas para objetivos e interesses coletivos e mantidas por recursos públicos. E a gente vai falar um pouco aqui no contexto do SUS. As fundações públicas desempenham um papel fundamental na implementação de programas e ações de saúde pública, como a promoção de saúde, prevenção de doenças e atendimento à necessidade da população. O SUS ele foi concebido como uma rede predominantemente pública, mas na prática ainda hoje o sistema enfrenta um dilema. Conforme explica o Weichert, o SUS adotou práticas do antigo INAMPS, que favorecia a terceirização de serviços de saúde para o setor privado. Essa prática se manteve, gerou muitas críticas à eficácia do sistema e criou algumas distorções, como as portas duplas de atendimento, onde o serviço público e o serviço privado coexistem de forma desorganizada. Uma proposta relevante nesse cenário é a criação de fundações estatais para a gestão de saúde pública. Essas fundações operam sob o regime de sistema privado, mas fazem parte da administração pública, e isso vai permitir uma gestão mais ágil e eficiente dos serviços da saúde e com uma maior flexibilidade na contratação de profissionais de gestão de recursos. Outro ponto fundamental é que as fundações públicas podem ajudar a resolver o problema de escassez de recursos humanos na saúde, especialmente municípios menores, que vão apresentar umas dificuldades.
E uma das dificuldades apresentadas pelo SUS é a contratação e retenção de profissionais de saúde. Com a criação de fundações, vai ser possível estruturar as carreiras que permitem a mobilidade dos profissionais entre municípios, garantindo a continuidade e qualidade na assistência de saúde. E as fundações estatais, por estarem submetidas a regras transparentes de controle, vai melhorar o nível de supervisão em relação aos modelos anteriores. Obrigado. Boa tarde a todos. Me chamo Lucas Jean Amorim Dias, sou acadêmico da Universidade Federal do Amapá, estudante da turma 2023 de Direito, tendo como orientador desse trabalho o professor Raul Galade, de Direito Administrativo 1. Bom, e que nós vamos falar nesse tópico hoje? Já sabemos que o nosso tema é em relação às fundações públicas, e acredito que os meus colegas Idael e Marcelo já falaram o conceito de uma fundação, o que é uma fundação, quais suas funções, o contexto das fundações no âmbito da saúde. Bom, hoje nesse tópico nós vamos falar o ponto principal, que é as fundações públicas no contexto pandêmico. Quais foram as atuações das fundações públicas na pandemia do Covid-19? Bom, é importante ressaltar que as fundações públicas, elas desempenharam um papel essencial durante a pandemia durante o Covid-19, e elas influenciaram de forma significativa em resposta àquela crise de saúde pública naquele momento. Bom, nós vamos citar aqui essas principais ações. Primeiramente, eu vou estar citando aqui as pesquisas científicas. As políticas adotadas durante a pandemia, elas puderam ofertar as vacinas e o auxílio e a busca pelo interesse público. Eu vou estar citando aqui a Fundação Oswaldo Cruz, mais conhecida por muitos como Fiocruz, que mesmo com as fragilidades daquele momento pandêmico, mesmo com a fragilidade do sistema de inovação de saúde brasileiro, pôde agir com total eficácia na oferta, assegurar a oferta de vacina e a busca do interesse público. Dessa forma, a gente vai poder citar aqui uma fala de um dos autores e doutrinadores que estamos estudando, que é o Rei Lopes Meirelles. Em sua obra Direito Administrativo Brasileiro, ele fala que os fins da administração pública sempre devem buscar um interesse público, e que o ato ou contrato realizado sem esse interesse busca um desvio e um vício de finalidade, ou seja, buscando algo fora do interesse público, algo individual. Outro segundo ponto que nós temos para analisar aqui é a questão da elaboração das diretrizes políticas e públicas. Bom, muitas fundações, incluindo a própria Fiocruz, elas foram essenciais para a formulação e a conscientização das políticas adotadas durante aquele período. Mas o que seriam essas diretrizes e quais foram as políticas adotadas? Bom, eu poderia citar várias aqui, de várias fundações, porém especialmente da Fiocruz. Elas foram essenciais para orientação sobre a própria doença, sobre a implementação de programas de vacina e o monitoramento sobre a evolução do vírus, sobre a porcentagem de pessoas que estavam sendo contaminadas naquele momento, o aumento ou a diminuição. Ademais, o que nós vamos analisar? As decisões judiciais durante aquele período. Qual foi a legislação e qual foi o embasamento legal utilizado? O que o Supremo Tribunal Federal naquele momento realizou? Quais foram as decisões tomadas? Bom, primeiramente, vou citar aqui um artigo da nossa Constituição Federal, o artigo 196. Pode ser algo claro e algo mais simples, porém é essencial. O artigo 196 da Constituição Federal diz o quê? A saúde é direito de todos e é dever do Estado garantido, que deve ser garantida mediante as políticas sociais. Certo? Bom, esse artigo ele busca dizer o quê? Que esse direito ele deve ser garantido mediante políticas públicas. Eu acho que isso é meio óbvio quando a gente lê ele, O que vise a redução desse risco de saúde durante aquele momento, e esse artigo ele foi muito utilizado, esse dispositivo ele foi muito utilizado como fundamento para as decisões judiciais naquele momento. E isso mostra que a própria Fiocruz atuou dentro da legalidade e dentro de acordo com esse artigo, sempre buscando o interesse público. Agora nós vamos falar aqui sobre jurisprudência, Quais foram as medidas adotadas pelo STF? Quais foram as decisões? O que eles acharam mais útil durante aquele momento?
Bom, uma jurisprudência que é importante a gente citar é a Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.341, a ADI, né? Bom, essa decisão, o STF afirma que a competência para a implementação de medidas de saúde pública era para ser compartilhada entre os entes federativos, ou seja, União, Estados e municípios. Mas de que forma isso atinge as fundações públicas? Bom, é simples. Os entes federativos, eles atuaram em conjunto, no caso as fundações públicas atuaram em conjunto com esses entes federativos em diversas esferas de poder. Essa decisão, ela permitiu então que o quê? Que os estados e os municípios eles tivessem um apoio técnico e científico naquele momento, que eles pudessem adotar as medidas restritivas sem depender necessariamente 100% do governo ou da coordenação federal. Outra jurisprudência que é importante adotar aqui nesse momento é a ADPF 709. O que seria essa ADPF? Para quem não sabe, é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que diz essa jurisprudência? Ela está envolvida com a proteção dos povos indígenas durante aquele momento. Basicamente, quem era o responsável era o governo. Ele deveria adotar as medidas específicas para aquele grupo, né, para aquele grupo de indígenas. E de que forma as fundações entram? Como 100% estivessem envolvidas as fundações sempre. Elas foram essenciais na pesquisa e aplicação das medidas sanitárias. Elas foram usadas para garantir a proteção adequada para esse grupo, certo? Como aquele grupo era mais vulnerável, a Fiocruz ela foi responsável pela elaboração adequada de protocolos de saúde e estratégias para a vacinação desses grupos. Ou seja, essa jurisprudência ela está diretamente ligada às fundações públicas. Ela mostra que a atuação da própria Fiocruz foi que forneceu o suporte e apoio técnico para as entidades federativas. Bom, eu acho que eu abordei aqui os tópicos mais importantes desse trabalho. E para concluir, o que nós temos para concluir aqui? Que as fundações públicas elas foram essenciais durante o período pandêmico. Eu acho que eu deixei bem claro isso. Isso mostra que durante aquele período, só mostra que as fundações públicas devem ter maior investimento, maior apoio técnico e científico para, no caso de outra calamidade pública, como foi a Covid-19, haver mais conhecimento, mais estudo, mais prioridade em momentos assim. Não estou dizendo que necessariamente só deve haver investimento em momentos de calamidade pública, pois as fundações, inclusive a Fiocruz, é essencial para gerações futuras. E esse foi o nosso trabalho. Espero que todos tenham gostado, todos tenham entendido o objetivo do trabalho. Agradeço a atenção de todos e uma boa tarde.